Fala galera, tudo bom? Goiânia, né? Dia 9/4/2023, Páscoa. A propósito, Feliz Páscoa para todos vocês. Recebi aí nesse feriadão aí alguns questionamentos de alguns alunos sobre algumas dúvidas que estão em relação à programação e resolvi gravar alguns vídeos. São 3 vídeos que eu quero gravar ainda hoje e postar ainda hoje e compartilhar com os alunos. Então eu quero trabalhar com estrutura condicional, na sequência eu vou fazer um utilizando laço de repetição, while, e depois, ainda na sequência, mostrar um com flag, né, com a estrutura, condição de parada, com a condição de parada. E aí eu já defini aí esse enunciado aí dentro do nosso online GDB, né, que todos estão familiarizados. Defini isso daí como uma possibilidade para a gente trabalhar, que é receba 2 notas de aluno, um aluno, e faça o cálculo da média da nota desse aluno. Só fazer o cálculo da média, não necessariamente a gente tem uma condicional. Tá? Simplesmente eu faço o cálculo e retorno o cálculo. Beleza. E aí eu quero o seguinte, caso o aluno tenha obtido a média maior ou igual a 6, ele estará aprovado. Então eu retorno falando, opa, aluno aprovado. Caso contrário, ele deverá fazer uma recuperação. E aí eu recupero, né? Eu retorno aí, no caso, uma mensagem falando que ele deverá fazer a recuperação. Beleza, como que a gente vai implementar isso daí? Inicialmente eu vou declarar algumas variáveis, né? Eu preciso aqui de uma variável float, e isso daí, por que ela vai ser float? Float, ponto flutuante, né? São valores decimais, valores reais, valores numéricos que têm uma necessidade de uma separação ali por ponto ou vírgula. Nesse caso da programação, a gente utiliza o ponto. No nosso dia a dia, em geral, a gente utiliza uma vírgula. Como, por exemplo, o pi, 3,14. Ou então, um outro exemplo, salário, R$ 2.564,90. Então, os centavos ali eles estão após o ponto. Então, eu vou declarar essa variável sempre como float, quando eu não sei qual é o valor que eu vou ter de entrada, a não ser que eu tenha uma certeza que aquilo dali vai ser um valor inteiro, aí é interessante eu declarar isso como inteiro. Tá? Mas nesse caso aqui, o aluno ele pode tirar ali um 4,2, 3,8, um 9,5, né? Acredito que todos preferem tirar um 7,5 do que tirar um 7, né? Então, esses décimos eles fazem uma diferença aí lá no final. Beleza? Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou declarar ela como float e eu vou ter uma nota 1. Eu já vou atribuir aqui o valor. Depois eu pego e coloco para o usuário digitar esse valor, tá? Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui dentro desse exercício aqui com vocês. Então, vamos supor, o aluno estudou bastante lá para a primeira prova e tirou um 10. E aí, como padrão, né? O teste serve de um alerta para todos. Na segunda prova ele não estudou nada. Falou, tirei 10 na primeira, não vou estudar mais não. E aí tirou um 4. Beleza? Só que aí eu preciso de uma soma, né? Uma soma dos dois valores. Também vai ser um float. Float soma. Não necessariamente eu precisaria usar tudo que eu estou usando aqui, tá? Posso pegar e posso flexibilizar isso aqui, reduzir a quantidade de variáveis e tudo mais. E também já vou definir aqui também uma média. Nem tinha pensado em utilizar isso dessa forma, mas vamos lá. Beleza, e o que vai ser a soma? A soma ela vai ser o valor da nota 1 mais nota 2. Como eu estou dizendo, não necessariamente eu preciso de tudo isso que eu estou fazendo aqui, né? E a média? A média ela vai ser igual a soma dividido por 2. São só 2 notas. Vamos ver se isso daqui tá certo? Então eu vou mandar imprimir isso na tela, né? Print F, entre aspas, a média do aluno é porcento F. Por que porcento F? Porque é um float. Eu quero limitar a quantidade de casas decimais também. Ele vai ter ali uma casa decimal só após o ponto. Então, ponto 1, vírgula, média. E o ponto e vírgula que a gente não pode esquecer nunca. Beleza? Então, vamos rodar isso aqui e ver se ele vai funcionar. Cadê?
olha lá. A média do aluno foi 7. 7, 7, 14. 10 mais 4, né? 10 mais 4, 14. 14 dividido por 2, 7. Beleza, retornou certo. Tranquilo? E agora é o seguinte, tá, esse aluno, eu sei que ele está aprovado. Por quê? Porque a média é 6. Entretanto, eu quero fazer essa verificação e fazer com que o programa retorne para mim se ele foi aprovado ou se ele não foi aprovado, né? E aí a gente entra na estrutura condicional, que é o if ou se, né? Se média for maior ou igual a 6, o que ele vai fazer para mim? Printf você está aprovado ou aprovada, né? Você está aprovado. Ponto e vírgula. Nesse caso dessa estrutura condicional, eu tenho só duas possibilidades. Ou ele está aprovado ou ele tem que fazer recuperação. Então, nesse caso em específico, eu vou usar um else. Por quê? Seria ou a primeira condição ou a segunda condição. Não tenho mais condições. Então, print f você precisará fazer a recuperação. E ponto e vírgula para finalizar. Então é um se, né? If, se a média for maior ou igual a 6, o que ele vai fazer? Ele vai executar esse bloco, ó, entre essas duas chaves. E imprimir para mim, você está aprovado. Caso contrário, né, que seria o else, ele vai imprimir para mim, você precisará fazer a recuperação. Vamos rodar isso e ver se funcionou. Então, olha só. Primeiro ele imprimiu a média do aluno, e aí para a gente organizar isso aqui, porque está muito feio, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma quebra de linha bem aqui, ó. Contra barra N. Vamos lá. Então, olha lá. A média do aluno é 7. Você está aprovado ou aprovada. E caso o aluno tivesse, em vez de tirar um 10 aqui, ele tivesse tirado um 8. 8 e 4? 12. Ainda vai estar aprovado, né? Vai tirar 6. Então, 6, aprovado. E se ele tivesse tirado um 7 aqui? Você precisará fazer recuperação. Ficou com 5,5. Tá? Então, essa é a estrutura condicional, tá, pessoal? Onde você tem condições. Eu poderia ter mais condições aqui. Nesse caso aqui, eu só tenho duas, que seria o aprovado ou o reprovado. Mas, por exemplo, eu posso verificar assim, caso o carro utilize um combustível álcool, ele faz tantos quilômetros, né, por litro. Caso ele utilize gasolina, ele pode fazer tantos quilômetros. Caso ele utilize diesel, ele vai fazer... Então, aí eu já tenho outras condições. Nesse caso, aí eu teria que trabalhar um pouco mais isso daí. Eu posso até fazer um vídeo aí mostrando aí uns outros exemplos. Tá, pessoal? Mas por enquanto, nesse daqui, eu vou deixar só isso. E só para me finalizar aqui esse vídeo, deixar ele um pouquinho mais curto, fazer os outros. O que eu quero? Tá, nesse caso aqui eu estou setando já o valor dentro da variável. Mas e caso eu não quisesse fazer isso? Tá, vamos lá. Então eu vou apagar aqui. Eu não quero jogar o valor dentro da variável. Quero que o usuário entre com os valores para mim. Então eu vou colocar aqui um printf e falar para o usuário entrar com a nota 1. Então entre com a primeira nota. Vou colocar um contra barra N para quebrar a linha. Isso daí tem que ficar entre aspas, né? Então entre com a primeira nota e eu vou guardar esse valor aí, scanf. Onde que eu vou guardar ele? Na variável nota 1. Essa variável nota 1, qual que é o tipo dela? É float. Então, %f, porque é float, vírgula, um e comercial e o nome da variável, nota 1. Guardou na nota 1.
Agora, para evitar de ficar digitando, né? Vou copiar isso aqui e vou colar embaixo e só alterar os valores. Então, entre com a segunda nota. E eu vou guardar na nota 2. Bora ver se isso aí vai rodar. Então, entre com a primeira nota. Vamos lá, jogar um 4 aqui, né? Vamos ser mais mal um pouquinho. Entre com a segunda nota, 5. Olha lá, a média ficou 4,5 e você precisará fazer a recuperação. Rodar ele novamente. Então, a primeira nota foi um 10, a segunda nota foi um 9 e a média foi 9,5 e você está aprovado. Beleza? Então, isso aí para a gente ter um pouco mais de interatividade com o código. Pessoal, seguinte, vou finalizando esse vídeo por aqui, tá? Qualquer coisa, façam, pausem o vídeo, refaçam e, em caso de dúvidas, estou à disposição. Feliz Páscoa para todos e até mais.